Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer a correção das 10 questões de matemática financeira da prova do concurso do Banrisul de 2023 para o cargo de escriturário. A banca desse concurso foi a SES Gran Rio. Questão 26. Um cliente tem duas opções de empréstimo no valor de R$70 mil para prazos de até 2 meses, considerando-se sempre meses com 30 dias. Primeira opção. Taxa de juros de 4% ao mês em regime de juros compostos. Segunda opção. Taxa de juros de 4,2% ao mês em regime de juros simples. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica, dentre as duas oferecidas, economizará e aí seguem as alternativas e o dado fornecido. Analisando as duas opções, na primeira opção, como o regime é de juros compostos, a fórmula do montante é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Substituindo os dados, nós temos que o valor do empréstimo é de 70 mil, a taxa de juros é de 4% ao mês e, portanto, 1 mais I é igual a 1,04 e o tempo é igual a 1 meio, já que 15 dias correspondem a meio mês. Daí, segue que o montante é igual a 70 mil vezes raiz de 1,04. Fazendo a substituição pelo dado fornecido, nós obtemos que M1 é igual a R$ 71.386. Já na segunda opção, como o regime é de juros simples, a fórmula do montante é igual a C, que multiplica 1 mais I vezes T. Substituindo os dados, nós temos que o valor do empréstimo novamente é de 70 mil, a taxa de juros agora é de 4,2% ao mês, que corresponde a 0,042, e o tempo é igual a 1 meio, assim como na opção anterior. Daí, desenvolvendo as contas, nós obtemos que M2 é igual a R$ 71.470. Assim, nós concluímos que se o cliente escolher a opção mais econômica, ele economizará R$ 71.470 menos R$ 71.386, que é igual a R$ 84. Logo, o gabarito é a letra C. Questão 27. Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30 mil com atraso de 10 dias e a outra no valor de face de R$ 15 mil com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago em reais pelas duas duplicatas será igual a... E aí, seguem as alternativas. Somando os valores de face das duas duplicatas, nós obtemos 30 mil mais 15 mil, que é igual a R$ 45 mil. Como o valor da multa corresponde a 2% dos valores de face, segue que a multa é igual a 2% de 45 mil, que dá igual a R$ 900. Já para calcularmos o valor dos juros, nós devemos aplicar a fórmula de juros simples para as duas duplicatas. Para a primeira duplicata, o valor de face é de 30 mil, a taxa de juros é de 4,5% e o tempo corresponde à fração de 10 sobre 30, uma vez que o atraso foi de 10 dias, mas a taxa de juros cobrada é mensal. Já para a segunda duplicata, o valor de face é de 15 mil, a taxa de juros continua sendo de 4,5%, mas o tempo agora corresponde à fração de 20 sobre 30, uma vez que para essa duplicata o atraso foi de 20 dias. Daí, desenvolvendo as contas, isso dá igual a 450 mais 450, que é igual a R$ 900. Logo, nós concluímos que o valor total pago pelas duas duplicatas é igual a 45 mil mais 900 mais 900, que é igual a R$ 46.800, e, portanto, o gabarito é a letra E. Questão 28. Um investidor planeja ter um montante superior a R$ 600 mil e, para isso, aplicou uma única quantia de R$ 200 mil em janeiro de 2023, a uma taxa fixa de 12% ao ano, no regime de juros compostos, conforme a orientação do consultor financeiro indicado pelo gerente do banco. Supondo que ele não faça mais nenhum aporte no investimento,
o número mínimo de anos para ser atingida a meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a... E aí seguem as alternativas e os dados fornecidos. Como o regime é de juros compostos, o montante acumulado por esse investidor ao longo dos anos em milhares de reais é dado por 200, que multiplica 1,12 elevado a t. E como o investidor planeja ter um montante superior a 600 mil reais, então nós temos que calcular o valor de t para que essa expressão seja maior do que 600. Passando o 200 para o outro lado, segue que 1,12 elevado a t é maior do que 600 sobre 200, que por sua vez é igual a 3. Daí, aplicando o logaritmo em ambos os lados, nós obtemos que log de 1,12 elevado a t é maior do que log de 3. E usando a propriedade do logaritmo de uma potência, segue que t vezes log de 1,12 é maior do que log de 3. Fazendo a substituição pelos dados fornecidos e resolvendo a conta, nós obtemos que t é maior do que 9,73, ou seja, o número mínimo de anos para ser atingida a meta é igual a 10. Logo, o gabarito é a letra B. Questão 29. Um equipamento no valor de R$ 3.680.000 será financiado em 4 parcelas, a taxa de juros de 10% ao ano no regime de juros compostos. A primeira parcela, no valor de R$ 1 milhão, será paga no ato da compra. A segunda e terceira parcelas serão iguais entre si, pagas 1 e 2 anos após a compra, respectivamente. A última parcela, no valor de R$ 1.331.000, será paga 3 anos após a compra. Considerando-se os fluxos de pagamentos apresentados e a equivalência financeira no regime de juros compostos, o valor em reais de cada uma das parcelas intermediárias, segunda e terceira parcelas, será de aproximadamente, e aí seguem as alternativas. Aplicando os juros compostos de forma inversa, nós podemos montar uma equação igualando o valor do equipamento à vista à soma dos valores equivalentes de cada parcela referentes ao momento da compra. Assim, nós temos que o valor do equipamento, que é de R$ 3.680.000, é igual à soma da primeira parcela, no valor de R$ 1 milhão e que já é paga no ato da compra, mais a segunda parcela, a qual nós vamos atribuir um valor P, dividida por 1,1, já que ela é paga 1 ano após a compra, mais a terceira parcela, que também é igual a P, dividida por 1,1 elevado a 2, já que ela é paga 2 anos após a compra, e por fim, nós somamos o valor da quarta e última parcela, que é de R$ 1.331.000, dividida por 1,1 elevado a 3, já que ela é paga apenas 3 anos após a compra. Daí, desenvolvendo essa equação, nós temos que 2.680.000 é igual a P, que multiplica 1 sobre 1,1 mais 1 sobre 1,21, mais 1.331.000 dividido por 1,331. Como 1 sobre 1,1 mais 1 sobre 1,21 é igual a 2,1 sobre 1,21, e 1.331.000 dividido por 1,331 é igual a 1 milhão, segue que 2,1 sobre 1,21 vezes P é igual a 1.680.000. Passando essa fração para o outro lado e resolvendo a conta, nós obtemos que P é igual a R$ 968.000. Logo, nós vemos que o valor de cada parcela intermediária é de aproximadamente R$ 970.000 e, portanto, o gabarito é a letra C. Questão 30. Um empresário pegou um empréstimo de R$ 500.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês, no sistema de juros compostos. Após 6 meses sem pagar absolutamente nada do empréstimo, resolveu renegociar a dívida com o banco, que lhe concedeu um desconto de 10% sobre o saldo devedor, financiando os 90% restantes em 24 prestações mensais e iguais, com a primeira a ser paga um mês após a data da renegociação, a uma taxa de juros de 3% ao mês. O valor da prestação mensal em milhares de reais que o empresário devedor vai pagar nessa nova negociação é de aproximadamente, e aí seguem as alternativas e os dados fornecidos.
Aplicando juros compostos de 5% ao mês durante 6 meses, o saldo devedor em milhares de reais passa a ser de 500 vezes 1,05 elevado a 6, que é igual a 500 vezes 1,34, que por sua vez dá igual a 670. Como o banco concedeu 10% de desconto sobre esse saldo, a nova dívida passa a ser de 90% de 670, que dá igual a 603. Daí, para calcular o valor da prestação mensal que o empresário vai pagar, nós vamos utilizar a fórmula referente ao sistema Price, já que após a renegociação, a dívida será paga em prestações iguais. Assim, nós temos que o valor da prestação é igual a 603 vezes 1,03 elevado a 24 vezes 0,03 dividido por 1,03 elevado a 24 menos 1. Fazendo a substituição pelo dado fornecido e resolvendo as contas, nós obtemos que a prestação é aproximadamente igual a 35,65 e, portanto, o gabarito é a letra A. Questão 31. Um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço no sistema de ar-condicionado. O valor do serviço ficou em R$ 100.000 e poderá ser pago à vista com um desconto de 20% ou a prazo em 2 parcelas, sendo R$ 50.000 de entrada na assinatura do contrato e R$ 54.000 para um mês após a assinatura do contrato. A taxa mensal de juro cobrada pela prestadora do serviço ao banco, comparando-se o valor à vista de R$ 80.000 com parcelado em 2 vezes, nas condições apresentadas, é igual a... E aí seguem as alternativas. O valor do serviço à vista, já considerando o desconto de 20%, é igual a 80.000. Mas como a primeira parcela, no valor de 50.000, é paga na assinatura do contrato, o saldo devedor é de apenas 80 menos 50, que dá igual a 30.000. Assim, a taxa mensal de juro cobrada pela empresa é igual ao valor da segunda parcela, que é de 54.000, menos o saldo devedor de 30.000 sobre o saldo devedor. Resolvendo a conta, nós obtemos que a taxa de juro é igual a 80% e, portanto, o gabarito é a letra D. Uma observação acerca dessa questão é que o enunciado solicita expressamente o valor da taxa de juro, comparando-se o valor à vista de 80.000 com o parcelado em 2 vezes, que é de 104.000. Nesse caso, a taxa de juros seria de 30% e não de 80%. E, portanto, na minha opinião, essa questão era passível de recurso. Porém, é importante ressaltar que a forma correta de calcular a taxa de juro em situações desse tipo é a que foi apresentada na resolução que acabamos de fazer. Questão 32. Um casal acaba de ter um filho e resolve iniciar uma poupança programada para a criança. Para isso, pretende realizar 120 depósitos de R$ 1.500, um em cada mês, durante 10 anos, começando em janeiro de 2023 e terminando em dezembro de 2032. Assim, essa poupança funciona como se o casal estivesse pagando pelo sistema Price um bem em 120 prestações mensais iguais. Considere que o investimento renda a uma taxa de juro 1% ao mês sobre o saldo acumulado no mês anterior, ou seja, o dinheiro cresce no regime de juros compostos. Se o casal agir conforme o planejado, o valor total em reais que ele terá em dezembro de 2032, imediatamente após efetuar o último depósito, será de aproximadamente, e aí seguem as alternativas e o dado fornecido. Nós vamos resolver essa questão de 2 formas diferentes. Na primeira resolução, nós vamos considerar a sugestão do enunciado de que essa poupança funciona como se o casal estivesse adquirindo um bem pelo sistema Price. Nesse caso, nós vamos estabelecer uma relação entre a fórmula para calcular o valor do montante no regime de juros compostos e a fórmula para calcular o valor da prestação no sistema Price. Considerando que C é o valor à vista do bem que está sendo adquirido, observe que esse montante representa o valor que o bem vai possuir após um prazo de T meses. Por outro lado, quando esse prazo é igual ao número de prestações, observe que esse montante também representa o valor total acumulado na poupança, já que ele representa o valor que o bem vai possuir quando for efetuado o último depósito. Assim, isolando esse termo na fórmula do sistema Price, nós obtemos que C, que multiplica 1 mais I elevado a N, é igual
a P, que multiplica U mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Por fim, juntando essas duas igualdades, nós chegamos à fórmula para calcular o valor total que o casal terá após efetuar o último depósito. Daí, fazendo a substituição pelos valores do enunciado, nós temos que M é igual a 1.500, que multiplica 1,01 elevado a 120 menos 1 dividido por 0,01. E fazendo a substituição pelo dado fornecido, segue que M é igual a 1.500, que multiplica 3,3 menos 1 dividido por 0,01. Resolvendo essa conta, nós obtemos que M é igual a R$ 345.000. Logo, nós já vemos por essa resolução que o gabarito é a letra D. Agora, na segunda resolução, nós vamos aplicar a fórmula do montante para cada um dos depósitos, considerando o tempo que se passa entre o momento da sua realização até dezembro de 2032. Assim, o montante total acumulado corresponde à soma do montante do primeiro depósito, que é igual a 1.500 vezes 1,01 elevado a 119, já que ele é realizado em janeiro de 2023, mais o montante do segundo depósito, que é igual a 1.500 vezes 1,01 elevado a 118, já que ele é realizado um mês após o primeiro, e assim sucessivamente, até o montante do penúltimo depósito, que é igual a 1.500 vezes 1,01 elevado a 1, já que ele é realizado um mês antes do último, mais o montante do último depósito, que é igual apenas ao valor dele mesmo. Invertendo a ordem dos termos desse somatório e colocando 1.500 em evidência, segue que MT é igual a 1.500, que multiplica 1 mais 1,01 elevado a 1 mais reticências mais 1,01 elevado a 118 mais 1,01 elevado a 119. Daí, observe que essa expressão entre parênteses equivale à soma dos 120 primeiros termos de uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é igual a 1 e a razão é igual a 1,01. Assim, aplicando a fórmula da soma de uma PG, nós temos que MT é igual a 1.500 vezes 1, que multiplica 1,01 elevado a 120 menos 1, dividido por 1,01 menos 1. Fazendo a substituição pelo dado fornecido, segue que MT é igual a 1.500, que multiplica 3,3 menos 1, dividido por 0,01. Como essa conta é exatamente a mesma da resolução anterior, nós concluímos que MT é igual a R$ 345.000 e, portanto, nós também vemos por essa resolução que o gabarito é a letra D. Na minha opinião, essa foi a questão mais difícil dessa prova, então antes de passar para a próxima, dá uma pausazinha no vídeo e deixa aí nos comentários qual das duas resoluções você achou melhor, pode ser? Aí, para não perder a viagem, já aproveita para deixar seu like nesse vídeo e para se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, beleza? Valeu! Questão 33. O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de R$ 300.000 em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos 2 meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais R$ 200.000 emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro. Em maio de 2022, exatamente 2 meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando seu saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos em milhares de reais foi de aproximadamente... E aí seguem as alternativas e os dados fornecidos. Nós vamos aplicar a fórmula do montante para cada um dos empréstimos separadamente. No primeiro empréstimo, o valor emprestado foi de 300 mil, a taxa de juros foi de 4% ao mês e o tempo foi de 4 meses, já que esse empréstimo foi feito em janeiro e pago apenas em maio. Fazendo a substituição pelo dado fornecido, segue que isso é igual a 300 vezes 1,1698, que dá igual a R$ 350,94 mil. Já no segundo empréstimo, o valor emprestado foi de 200 mil, a taxa de juros também foi de 4% ao mês, mas o tempo foi de apenas 2 meses,
já que esse empréstimo só foi feito em março, mas foi pago também em maio, junto com o anterior. Fazendo a substituição pelo dado fornecido, segue que isso é igual a 200 vezes 1,0816, que dá igual a R$ 216,32 mil. Logo, o valor total pago pela agência de veículos foi de 350,94 mais 216,32, que dá aproximadamente igual a R$ 567 mil, e, portanto, o gabarito é a letra C. Questão 34. Para fugir dos riscos da pandemia, uma família comprou um terreno na Serra, por meio de um financiamento realizado em 120 parcelas mensais, no sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, a uma taxa de juros de 0,8% ao mês, sendo a primeira prestação paga um mês após a assinatura do contrato. Do valor do terreno, a família optou por financiar R$ 240 mil. Assim, considerando-se apenas as premissas fornecidas, o saldo devedor da família, imediatamente após as 12 primeiras prestações pagas, será em reais de aproximadamente. E aí, seguem as alternativas. Como as amortizações são constantes, nós temos que o valor de cada amortização é igual a 240 mil, que é o valor financiado, dividido por 120, que é o número de parcelas, resultando em uma amortização de R$ 2.000 por parcela. Assim, imediatamente após as 12 primeiras prestações serem pagas, nós temos que o saldo devedor da família será de 240 mil menos 12 vezes 2.000, que é igual a 240 mil menos 24 mil, que dá igual a R$ 216 mil. Logo, o gabarito é a letra B. Questão 35. Um cliente aplicou R$ 100 mil em um tipo de investimento no início de 2021 e no final de 2022 resgatou todo o montante, pagando 15% de imposto de renda, IR, sobre os juros proporcionados pelo investimento, antes da aplicação do IR. No primeiro ano do investimento, a taxa de juros foi positiva, mas no segundo ano foi negativa, conforme se mostra na tabela a seguir. E aí segue a tabela. Considere que as taxas apresentadas representem variações sucessivas, ou seja, incidam sobre o acumulado anterior. Assim, a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento em todo o período do investimento, comparando o valor investido com o valor resgatado após descontado o IR, foi igual a... E aí seguem as alternativas. O valor do montante resgatado no final de 2022 em milhares de reais é igual a 100 vezes 1,2 vezes 0,95, já que a taxa de juros foi de 20% em 2021 e de menos 5% em 2022. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos que o montante foi de R$ 114 mil. Assim, os juros proporcionados pelo investimento antes da aplicação do imposto de renda foram de 114 menos 100, que é igual a R$ 14 mil. Daí, como o cliente teve que pagar 15% de imposto de renda sobre esse valor, segue que os juros após a aplicação do IR foram de 85% de 14, que é igual a R$ 11,9 mil. Logo, a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento foi igual a 11,9 dividido por 100, que é igual a 11,9%, e, portanto, o gabarito é a letra A. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários aí embaixo. Valeu!